Olá, aqui é o professor Caliandro Abreu, disciplina de História, e abordando conteúdo do segundo caderno de atividade do 9º ano. Começaremos falando uma breve explicação sobre como era a vida da população brasileira antes da chegada da família real ao Brasil. Economicamente falando, era predominante, dependente das zonas rurais, dependia do campo. O campo é que predominava naquela época. As cidades eram pouco organizadas e com pouca estrutura. Hoje a realidade é totalmente diferente. Hoje os países, em sua maioria, são predominantes urbanos, onde a maior parte da população vive nas cidades e as principais atividades comerciais também se concentram nas zonas urbanas, mas naquela época era bastante diferente. Isso ocorreu, isso se modificou pouco a pouco, depois que essa urbanização foi aumentando gradativamente com a chegada da família real ao Brasil. Naquela época, gente, existia um Código Civil que diferenciava as pessoas em relação aos seus direitos. Nem todos podiam votar. Os índios, naquela época, eles eram subjugados por esse Código Civil feito pelos brancos. Os índios não eram capazes de exercer seus direitos políticos e nem econômicos. Eles eram considerados incapazes por aquele Código Civil. Como também pessoas entre 16 e 21 anos só podiam ter alguns direitos, mas não todos, como rege hoje a nossa Constituição Federal. Ok? Então os índios hoje eles têm um direito muito diferente daquela época. Hoje os índios eles têm direito de se integrar à nossa sociedade de uma maneira bastante livre. Eles têm vários direitos garantidos pela Constituição Federal, certo? Outro fator importante era o coronelismo. Mas o que é esse coronelismo? Quem eram os coronéis daquela época? Eram pessoas que dotavam patentes dentro das Forças Armadas Brasileiras? Não, nem sempre. Os coronéis eram conhecidos por sua autoridade perante a sociedade de um modo geral. Geralmente eram pessoas de alto poder aquisitivo, que controlavam com o seu poder econômico a sociedade de um modo geral. Muitas vezes eles controlavam até a polícia, controlavam até o poder judiciário, eram pessoas bastante influentes e que decidiam os rumos da cidade, dos locais onde eles viviam, ok? Esses coronéis, eles tinham bastante apadrinhados, Ele apadrinhava bastante pessoas, dessa forma ele gerava uma grande influência sobre todos e os coronéis naquela época eram quem mandavam, principalmente quando as cidades eram pequenas. Quando as cidades eram grandes, também havia esse domínio, porém, existiam muitos coronéis. O coronel, com essa influência que ele exercia sobre as pessoas, vinha algo, significava algo chamado clientelismo. O que é esse clientelismo? As pessoas dependiam dele, As pessoas dependiam dele, de um modo geral, e ele detinha o poder sobre a comunidade, a sociedade menos privilegiada financeiramente, e assim ele que tomava as decisões políticas e administrativas no lugar onde ele vivia. Ocorrendo aí também o voto de cabresto. Esse voto de cabresto, o que é? Era aquele voto na qual esse coronel ele controlava o voto das pessoas, fazendo assim com que a política fosse dominada por ele. As eleições, os resultados eram manipulados por essas pessoas de alto poder financeiro e político. Aquelas pessoas que eram dominadas intelectualmente por eles e até financeiramente votavam em quem eles queriam. Então eles que determinavam os rumos das políticas locais, das eleições locais naquela época. Não era algo democrático como é hoje, onde o voto é livre e as pessoas votam livre e secreto. Naquela época era bastante complicado, não era democrático, ok? A imigração no Brasil, antes da República, meados do século XIX, o que aconteceu? Houve o fim da escravidão, a abolição da escravatura. Com isso, houve a necessidade de inserir pessoas para ocupar a mão de obra aqui no Brasil. E para isso, o governo da época abriu as portas do Brasil para a imigração, para que viessem estrangeiros para cá, para que pudessem exercer essa mão de obra. E o governo até incentivava
financiando viagens de pessoas vindo do exterior para que eles pudessem vir para o Brasil com suas famílias. E assim vieram pessoas de diversas nacionalidades para exercer a sua cidadania aqui no Brasil, para fixar residência aqui no Brasil e, consequentemente, trabalhar. E hoje o Brasil é uma mistura, uma miscigenação de várias culturas e de várias raças, também devido a esse processo de imigração que ocorreu nessa época. Outro fator marcante era o que o Rio de Janeiro, só relembrando, o Rio de Janeiro naquela época era a capital do Brasil. O Rio de Janeiro ele sofreu um processo de regeneração. Para quê? Para que ele tivesse uma melhorada, entre aspas, no aspecto físico e político da nossa capital. Havia muitas favelas, muitas palafitas, uma estrutura um pouco atrasada, e tanto o presidente daquela época quanto o prefeito fizeram uma aliança para que modernizasse o Rio de Janeiro, para que a estrutura física e política mudasse no Rio de Janeiro, como também o comportamento das pessoas. Algumas coisas foram reprimidas, como capoeira, jogo de baralho e serenata, porque eles jogavam naquela época que não eram bons costumes. Derrubaram vários prédios e deram uma nova cara ao Rio de Janeiro, semelhante às capitais europeias na época, ok? Não esqueçam, essa atividade tem apoio no livro didático na página 35 a 48, para que vocês possam dirimir as dúvidas. Eu estou aqui à disposição no privado. Muito obrigado a todos.